tem analfabeto ainda no Brasil? Muito. Assim, eu me fiquei assim indignada de saber que ainda tem tantas pessoas que ainda não sabem ler e escrever. Em São Paulo, hein? Né? Em Não, São naquele Paulo. pedacinho só. Não, então, nosso mas ali, assim, num estado rico que é São Paulo. que é Imagina fora de São Imagina Paulo. fora de ainda São Paulo. existe, então. Ainda existe. Assim, quando... Aliás, quem mostrou para nós isso foi a própria pessoa incomodada em não saber ler. Falou assim, professora, já que a casinha do leite é só para criança? Eu falei, não, casinha do leite pode ser para adulto. Por isso que tem porta, janela, que a gente entra e não bate a cabeça no teto. Aí ele, não, eu estou perguntando porque eu queria aprender a ler e escrever. Que tristeza, que Eu judiação, falei, né? sério? Não é? Teve Uma pena. Aí abriu esse leque de pena. possibilidade. Aí eu falei para Ana Paula, que é a professora voluntária, que, nossa, muito nos ajuda. Eu falei para ela, e se a gente começasse a atender adultos aqui? Ela falou, não teríamos braços e pernas para alcançar tanta gente assim. Mas você sabe, Mas já temos quando 14 eu inscritos. fiz faculdade na década de 80, né? Peguei o finzinho de 70, década de 80. Entrei em 77. Naquela época tinha um projeto chamado Mobral. Mobral. Lembra Mobral, do Mobral? lembro. Eu dei aula no Mobral. Ah, você que deu aula legal. Eu dei aula no Mobral. Olha que Eu legal. dei aula no lembro, Mobral. Bacana. Eu fazia voluntário. E vários colegas da faculdade, a gente deu aula no Mobral. Era uma Bacana. coisa voluntária. Você ia lá, eram muitos alunos, muitos estudantes, sabe? E assim, a gente fazia questão de colaborar, entendeu? Mas isso foi há 40 anos atrás. Eu achei que não tinha mais gente. Eu como professora, achava também que não tinha mais. Triste é o seguinte, você ensinar uma criança a ler e escrever. Meus filhos aprenderam com 4 anos, entre 4 e 5 anos, lá em casa, conversando comigo, tal, aprenderam a ler e escrever. Criança aprende muito fácil, é uma esponja. Agora, um adulto aprender a ler e escrever é muito difícil, né? Que nem a gente aprender uma nova língua, que nem a gente aprender isso. É muito mais fácil criança aprender uma língua nova do que a gente. E é complicado, não pode deixar chegar nisso. É Mas uma será falha que a pessoa muito não grave. consegue ler o letreiro de um ônibus, Não então? consegue. Não consegue. Aí você falou um negócio Não que eu- consegue. Tem um rapaz jovem lá, igual eu falei, nós criamos uma equipe, né? De 5 pessoas da Casinha do Leite para construir do início ao fim. Começou com bastante pessoas, foi afunilhando e terminou com 5. Até assim, de se envolver mesmo. E uma delas, o esposo dela é jovem. Ele não sabe Mas escrever o trabalha nome. essa pessoa? Bolsa Família. Subemprego, né? Não, e quando trabalhar é subemprego. Subemprego. Vai trabalhar de pedreiro, de ajudante. Não, Não e que o mais seja um emprego incrível ruim, que- é que assim, é uma coisa que não precisa ler, né? Não, eu falo, eu até falei, ele é muito tímido, né? Eu falei assim, Fernando, você é muito inteligente. Se eu fosse, eu saberia ler e escrever. Eu Não, falei, não tem nada a ver. não, você é muito inteligente, Não sabe teve por quê? oportunidade. Ele conserta, se você dá um aparelho para ele, quebrou seu liquidificador, quebrou seu ventilador, ele conserta. Ele que fez a instalação. Tudo bem que veio um eletricista que... E ele é casado. Ele é casado com a pessoa que ajudou a construir a Casinha do Leite. E ela sabe ler. Muito mal. Tá. Né? Ela precisa de ajuda também. Ela falou que assim que começar, que a gente tiver a oportunidade de dar aula para adulto lá, ela quer ser ela já foi a primeira É inscrita. engraçado, o pessoal fala que tá todo mundo alfabetizado Não no tá, Brasil. de jeito nenhum. A gente não vê essas propagandas. Né? Não, no Brasil não tem Não, mais mas analfabeto. eu queria morar no mundo dos políticos. O mundo deles é maravilhoso. Não tem a segurança é perfeita, a educação é perfeita, não é? Quando eles falam, eu Sim. queria morar nesse mundo. Não, e chama Mas- a atenção que ela falou, Sidney, que é um jovem. É um Não é jovem. uma pessoa de 70 anos. Sim. Né? O cara tá no outro século. Tá. Não, é desse século. É desse século de agora. Mas né, sabe, jovem? você falou do ônibus. Outro dia eu parei para pensar, eu fiquei meio revoltado. Tava olhando um ônibus e assim, por que tem o nome do ônibus no letreiro e tem o O número? número, é. Tem um número para a pessoa identificar pelo número. É. Eu não sei pegar não sei ler, mas o número eu sei. Então o ônibus 175 eu vou pegar. Meteram letra no meio.
do número, 175H10C. É verdade. É verdade. É absurdo. 309U. É absurdo. Quer dizer, o número é para facilitar a pessoa que não sabe ler e bota a letra no meio. É verdade. É verdade. Eu fiquei olhando para ele e eu falei, não estou acreditando, né? Porque... E assim, eu fiquei assim, eu vendo o Fernando, ele é eletricista. Eu falei, engraçado, como que ele consegue ser eletricista e não saber ler? Né? Ele mas sabe é para que ver é o quanto que ele é. Ele sabe o que é o choque. Para ver o quanto ele é inteligente. Ele é inteligentíssimo. Então. Eu tiro o chapéu para ele. Eu falei, quer dizer que para poder aprender a ler e escrever vai ser só um tiro. E aí, como a comunidade ele se divide lá em duas partes, também não consigo entender, mas ele se divide. Tipo assim, setor A e o setor B. E a casinha está localizada no setor B, lá na parte de cima. Então, tem um MOVA lá no barracão. E aí eu falei assim, bom, tem um MOVA. Por que nós estamos com 14 fichas de pessoas que têm dificuldade de ler e escrever, ou porque não sabem mesmo, e tem pessoas que não sabem mesmo ler e escrever? Por que nós temos 14 fichas se tem um barracão lá embaixo que tem um MOVA? Aí o Fernando, falou assim, mas lá, se a gente descer para poder aprender, eu falo por mim. Eu vou ficar muito exposto. Eu não quero que os outros me vejam como burro. Pelo menos aqui tem a casinha do leite. Além de ser gostoso, um ambiente gostoso, eu não preciso de ficar... As pessoas não precisam de ver... Vergonha, olha, não precisa de ver que eu não sei assim, ler. O país só cresce com educação. Não precisa de mais nada além da educação. E o maior exemplo, eu não sei se vocês sabem, a Coreia do Sul, nos anos 80, ela estava muito abaixo do Brasil. O Brasil estava bem acima da Coreia do Sul. Aí, nos anos 80, eles falaram, a gente vai investir em educação. Compara a Coreia do Sul com o Brasil hoje. A Coreia do Sul está lá em cima. Bom, aqui, ó, Samsung. Veio da Coreia do Sul. Hyundai veio da Coreia do Sul. LG, tudo. Quer dizer, ó, a LG da Coreia do Sul, tudo assim. E eles estão voando. É um país que está voando. Por quê? Porque investiu na educação. Agora, se você tem um país com muita gente analfabeta, como que esse país vai para frente? Né? Então, você tem que investir na educação e começar, sabe, correr atrás do prejuízo, que são esses que estão analfabetos agora. Eu imaginei que eu não deixar mais acontecer. 100% sem analfabetismo. Eu também até... errado. No fundo, eu tinha essa ilusão também, até me envolver com esse projeto, porque, querendo ou não, ele acabou abrindo os horizontes, assim, vendo a realidade. E quanto mais, assim, às vezes eu desanimava, mais me impulsionava a querer participar disso, ver se consigo fazer... qualquer grãozinho que você conseguir mexer nisso, ser uma ponte para ajudar alguém, já serve de estímulo. Né? Igual o Fernando mesmo falou, tomara que comece a ter aula para adulto aqui, para mim poder aprender. Pelo menos aqui eu venho, mas lá embaixo eu não vou não. Ninguém tem que saber que sou burro. Né? É triste isso. O pior é isso. A pessoa se envergonha. Por ele não ter tido a oportunidade de aprender a ler e escrever, ele se acha burro. E ele se achando burro, ele começa ele mesmo a se limitar. Ele mesmo começa a não fazer coisas que ele poderia fazer, porque ele se acha burro. Né? E às vezes um cara desse, se ele tivesse numa faculdade, talvez ele fosse um cientista super renomado. Porque o cara tem inteligência. Tem inteligência. Né? E estivesse trazendo muito dinheiro para o Brasil. Sim. Pois é. Então é triste a gente saber disso. Mas né? A pessoa muitas vezes não vai conseguir ter um emprego. Então. Não tem emprego, não vai ter uma aposentadoria. Um monte de coisa que uma coisa vai chamando a outra. Uma coisa chama a outra. Verdade. E assim, o filho, ele muitas vezes ele se espelha nos pais, né? A gente tem que dar o exemplo. Sim, lógico. É complicado até para o filho dele, na verdade, que relação que ele vai ter com... Né? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Entendi. Assim, ele não tem o exemplo de eu preciso aprender a ler e escrever, preciso aprender a ir para frente, preciso crescer na vida, porque meu pai cresceu, então eu quero ser igual ou quero ser melhor. Né? Então, ele não tem aquele incentivo. Mas eu já fico muito feliz com a iniciativa dele querer
Não, é aprender. Ótimo. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque ele nem percebe, porque ele, além dele se autoajudar, ele vai estar ajudando o amigo dele. A esposa dele. A esposa dele, o amigo dele. Opa, que bacana. Se ele foi, eu também vou.